10 dias de batalha contra o Punho de Ferro foram suficientes para mudar o destino do mundo. De Marineford ao Novo Mundo, o nome de Leno agora desperta medo, ódio e uma obsessão perigosa. Enquanto os almirantes discutem sua execução e os imperadores planejam seu próximo passo, o Deus do Trovão segue seu caminho, alheio à tempestade que ele mesmo iniciou. A jornada para a Cidade das Conchas é apenas o prelúdio de um conflito que ninguém poderá evitar. One Piece, o Deus do Trovão, parte 4, capítulo 37. Após ouvir o relatório de Garp, Sengoku ficou em silêncio do outro lado do Dendemushi. Um instante depois, sua voz soou tensa de raiva. Uma escória da marinha como essa é pior do que qualquer pirata. Tragam-no de volta imediatamente. Ele deve ser punido severamente como um aviso para os outros. Ele desligou. Ao seu lado, o oficial da marinha Tsuru franziu a testa. Sengoku, este Leno pode ser aquele que a Terra Santa nos ordenou encontrar há algum tempo. Deveríamos. Não há provas de que seja ele, não é? E ele não é um pirata, nem fez nada de mal. Não podemos agir contra ele agora. Pela descrição de Garp, ele tem força de almirante e sua posição em relação à marinha é incerta. Por enquanto, é melhor não provocá-lo, disse Sengoku franzindo a testa. Essa escória da marinha. Recomendo uma execução pública. E que investiguemos secretamente as filiais pelos 4 mares, erradicando cada degenerado interno, disse o almirante Akainu com o charuto na boca, os braços cruzados e uma expressão cruel. Sengoku e o vice-almirante Tsuru assentiram com a cabeça sem dizer uma palavra. Assustador. Lutar contra o vice-almirante Garp por 10 dias e 10 noites, disse o almirante Kizaru, fingindo medo. Nesse momento, todos voltaram a olhar para o jornal sobre a mesa. Até mesmo o almirante Aokiji levantou a máscara de dormir para dar uma olhada. Novo Mundo, uma pequena ilha desabitada. Chefe, notícia bombástica. Alguém no Mar do Leste lutou contra o Garp por 10 dias seguidos. Um tripulante entrou correndo, enfiando um jornal na mão de um Shanks com os olhos marejados. Ah, é? Mais um jogador forte do Mar do Leste? E foi ele quem matou o Leão Dourado? Um jovem prodígio. Luffy? Faz tempo que não o vejo, disse Yasop de repente, enquanto olhava para uma foto. O quê? Luffy? Onde? Onde? Shanks se virou de um lado para o outro, mas não conseguiu encontrá-lo. Ali, Yasop apontou para o chapéu de palha que aparecia por trás das 3 meninas. O quê? Shanks fez beicinho. Ele esperava um tiro no rosto, mas acabou sendo só o chapéu. Novo Mundo, Totoland, Ilha Whole Cake. Lin Lin, o homem misterioso que matou o Leão Dourado, reapareceu e lutou contra Garp. Disse Streusen, trazendo o jornal. Mamãe, matou o Leão Dourado? Lutou contra o Garp? Então convide-o para se juntar à tripulação da mamãe, e eu permitirei que ele se case com uma das filhas da mamãe. Mamãe, entendido Lin Lin. Vou providenciar tudo, disse Streusen, retirando-se. Ao lado deles, Katakuri encarava a foto de Leno, com os olhos fascando. Se você quer se casar com a minha irmã, mostre-me que tem coragem. Novo Mundo, País de Wano, Onigashima. O Capitão Kaido, aquele que matou o Leão Dourado, se chama Leno. Ele apareceu no Mar do Leste e lutou contra Garp, disse King, segurando o papel. Trocar socos com o Garp? O punho de ferro daquele velho não é fácil de aguentar. Parece que ele tem habilidade. O Orororo. Quando ele chegar ao Novo Mundo, eu lutarei com ele. Kaido deu um gole em sua cabaça. Grand Line, Cal Belt, Amazon Lily, Palácio Real. A Aleno Sama zarpou. Nos encontraremos em breve. Será este o lendário pedido de casamento? Boa Hancock abraçou o papel contra o peito e se derreteu no chão, perdida em amor. Ali perto, Sandersonia também tinha um exemplar. Depois de anos separados, Leno Sama está ainda mais forte. Ele realmente lutou contra o lendário herói da marinha. Tão forte. Então este é o homem que matou os dragões celestiais e salvou vocês, irmãs? Verdadeiramente poderoso, disse a anciã Neon. Certo, mas eu me lembro que a habilidade do Leno Sama era fruta do estrondo. Como ele agora também tem uma zoa mítica? Perguntou Marigold, intrigada. O quê? Tem certeza de que ele era um usuário do estrondo? A anciã Neon empalideceu. Se assim fosse, esse homem era aterrorizante. Se essa notícia se espalhasse, o mundo explodiria, não é? Mesmo que Leno Sama possua o poder do demônio, eu não o abandonarei. Permanecerei ao seu lado e o protegerei, pois vamos nos casar. Ah, Hancock agarrou o peito e desabou como se estivesse mortalmente ferida. Irmã mais velha. Hancock, você está bem? Grand Line, um pequeno barco em forma de cruz à deriva. Olha só, algum idiota está remando com uma espada. Zombaram os piratas de um navio que passava. Coisas estranhas acontecem todos os anos, mas este ano é especial. Aquela jangadazinha. Ele se atreve a navegar? Pá, hack, cracac. O navio pirata se partiu em 2. Arg. Nosso navio foi despedaçado. Socorro. Estamos afundando. Ignorando os gritos, olhos de gavião Mihawk olhou para o papel, um grão-mestre espadachim. Mais um forte do Mar do Leste? Meu caminho com a espada, ainda pode avançar. Arquipélago Sabaldi, bar de exploração do Shaq. Ora, então era mesmo o Deus do Trovão. Que surpresa. Shaq arregalou os olhos ao ver o papel, então o Deus do Trovão não está mais se escondendo? O crescimento dele é assustador. Apenas alguns anos, e ele já está nesse nível, suspirou Rayleigh. Por um instante, ele quase imitou Kizaru. Assustador. Essas crianças de hoje em dia. Mar do Leste, Vila Cocoyasi. Aileen Chan. Venha depressa notícias do seu irmão e irmãs. Genzo chamou a garota que brandia sua espada. O quê? Deixa eu ver. Aileen correu até lá com sua lâmina. Olhando para a foto, ela perguntou. Papai, o que está escrito? Diz que seu irmão Leno lutou com alguém por 10 dias e 10 noites sem um resultado decisivo e saiu ileso. Veja, há fotos. Suas irmãs também estão lá. Que ótimo. Estou com tanta inveja de que eles possam navegar com ele. Quando eu crescer, irei para o mar e os encontrarei, declarou Aileen brandindo sua pequena espada. Atim. Leno, relaxando numa espreguiçadeira, esfregou o nariz. Quem está falando de mim? Ele fechou os olhos novamente para tomar sol. Leno, seu idiota, levanta. Estamos quase chegando na Cidade das Conchas. Vamos nos preparar para pousar e reabastecer, insistiu Nami. Sim. Leno se levantou, se espreguiçou e olhou para frente.
Cidade das Conchas ficava em uma pequena ilha, com prédios aglomerados. No ponto mais alto central, erguiam-se duas torres cilíndricas, uma alta, outra baixa, larga na base e estreita no topo, a sede da Divisão Marinha 153, que supervisionava a ordem pública na Cidade das Conchas e nas águas circundantes. As ruas fervilhavam de pedestres, vendedores ambulantes e gritos que enchiam o ar, próspera e vibrante. O grupo de Leno entrou em um ritmo tranquilo. Nami entregou-lhe uma lista. Ele cuidaria do abastecimento. Com o inventário que tinha, seria mais fácil para ele carregar tudo. Capítulo 38. Enquanto comprava suprimentos, Leno, por descuido, procurou informações sobre a filial local dos fuzileiros navais. Descobriu que o comandante atual era um coronel chamado Bill Casso e que não havia relatos de opressão contra civis. Parece que os personagens da história ainda não se refrescaram por aqui. Ótimo para mim. Paz e sossego. Sem nada urgente para fazer, Leno passeava alegremente pelas lojas da cidade. Logo espalhou-se a notícia de que um gastador compulsivo havia chegado. Em todas as lojas em que Leno entrou, as prateleiras estavam vazias. No momento em que ele saiu de uma quitanda com a última fruta, uma multidão o cercou. Cliente, precisa de mais alguma coisa? Nossa boutique vende moda masculina e feminina, por favor, venha dar uma olhada. Senhor, nossos doces acabaram de sair do forno hoje. Estão deliciosos. Senhor. Um vendedor interrompeu o outro. As vozes se acumularam enquanto se aglomeravam ao redor dele, oferecendo seus produtos com toda a força. Quando finalmente pararam para respirar, o homem já havia desaparecido. Ufa! Leno, que se transformará em relâmpago para escapar, ainda estava apavorado. Lidar com aquelas pessoas era ainda mais exaustivo do que lutar. Felizmente, ele havia comprado quase todos os suprimentos. Pouco depois, Leno retornou ao navio e descobriu que as garotas ainda não haviam voltado. Olhou para a cidade e não as viu, então se deitou, sentindo-se aliviado. Refletindo sobre suas experiências, ele percebeu que, embora pudesse enfrentar um lutador de alto nível, ainda era um desafio enorme pensar em derrotar um veterano. Pegue Garp como exemplo. Suas artes marciais e aqui haviam atingido o ápice. Na luta entre eles, o corpo de Leno mal conseguia suportar seus golpes. Ele só conseguiu lutar de igual para igual depois de se transformar em sua forma de dragão. Parece que relaxei um pouco ultimamente. Meu corpo, aqui esgrima, tudo isso tem espaço para melhorar. Essa viagem ao Mar do Leste não me pressionou muito. Liberdade significava que ele tinha forças para dizer não. Mas Garp não estava errado. Se alguém ameaçasse sua tripulação, ou a Vila Kokoyazi, ele estaria em desvantagem. No fim das contas, tudo se resume à força. Só quando o meu nome por si só fizer com que os outros abandonem quaisquer ideias maliciosas é que ficarei verdadeiramente em paz. Ei, Leno idiota, você realmente seguiu a minha lista quando foi às compras? E por que voltou tão cedo? A voz de Nami interrompeu seus pensamentos. Ei, Nami, eu ainda sou capitão. Aos seus olhos, eu sou mesmo tão pouco confiável assim, disse Leno, exasperado. Se autodenomina capitão. Então me diga, o que você faz além de comer e dormir? E você é quem mais come, aliás. Kuina e Nojiko riram baixinho ao lado. Ele refletiu sobre isso. Ele não tinha muito a refutar. Cough. Claro, meu trabalho é liderar vocês, membros excepcionais da tripulação, disse Leno. Ele não admitiria que era completamente inútil. Os três reviraram os olhos e o ignoraram, dirigindo-se aos seus quartos. Nos dias seguintes, eles passaram pela Cidade Laranja. O homem com o aqui do conquistador da sorte Bug, o palhaço, não apareceu por razões desconhecidas. Talvez ele não tivesse aparecido. Ou estivesse recrutando em algum canto. Nos portões da Vila Sirap, eles deram de cara com o Zop, o grande mentiroso. No momento em que os viu, ele gritou sobre piratas, recitou sua clássica rotina dos 8.000 seguidores com facilidade e prática. E então foi nocauteado por uma Nami muito irritada. Lá em cima, na mansão no alto da colina, Kaia se deu muito bem com as garotas. Quando soube que elas eram aventureiras que planejavam dar a volta ao mundo de barco, seus olhos brilharam de inveja. Seus pais eram comerciantes que viajavam muito, e ela ansiava pelo mundo além das fronteiras. Ela os bombardeou com perguntas sobre o que tinham visto. De vez em quando, seus gritos de surpresa ecoavam pelo corredor. Nami notou a abundância de livros e pediu alguns emprestados. Kaia concordou alegremente e os hospedou por alguns dias. Enquanto isso, Leno vasculhou a área, mas não encontrou nenhum sinal dos piratas dos gatos negros. Ele não pôde deixar de suspeitar que aquelas figuras só apareceriam de verdade quando o Monk Deluf zarpasse. Alguns dias depois, no porto da Vila Sirap, Kaia e o mordomo da família Mary acenaram em despedida. Embora tivessem passado pouco tempo juntas, as duas se deram bem imediatamente. Agora, observavam o navio se afastar com relutância. Kaia é mesmo uma menina muito gentil. Ela até se deu ao trabalho de nos receber. Nami, a rota está definida? Hora de zarpar de novo. Partiremos do Mar do Leste em breve. Já decidiu para qual mar vamos? Perguntou Leno. Silêncio. Ele se virou e viu os três encostados no parapeito, olhando fixamente para a Vila Sirap quietos e desolados. Leno suspirou. Amizades entre garotas podiam chegar como uma tempestade repentina. Se você não consegue se separar dela, por que não a sequestra e a leva a bordo? Ainda não é tarde. O navio é grande o suficiente, sugeriu Leno. Seu idiota, Leno. Seu bárbaro. Ei, isso é demais. Bandido. Os três o bombardearam com acusações. Ei, vocês três já são demais. Leno quase arrancou os cabelos. O Barati, um restaurante marítimo no Mar de Sambas, era um enorme restaurante flutuante com o formato de um navio com cabeça de peixe. Devido a problemas com piratas, ele até possuía um modo de batalha. Os painéis laterais em forma de barbatana podiam ser erguidos para o combate. Na cozinha, ai, velho idiota, por que fez isso? Gritou o jovem Sanji, agarrando um galo recém-protuberante na cabeça. Pirralho, quem te mandou pegar a Vok? Você está 100 anos adiantado para estar cozinhando. Vá lavar a louça. Zefo, perna vermelha, olhou para ele de cima. Hahaha, Sanji levou outra surra.
Sanji, você chegou 100 anos adiantado, hahaha, zombaram alguns cozinheiros parrudos. De repente, Patty irrompeu na sala, agitada. Chefe, um cliente importante está chegando. Acalme-se e fale claramente. Que cliente importante? Zeph rosnou. O navio milagroso, aquele navio voador de aço. Está logo à frente, quase aqui. Patty ofegou. O quê? O navio milagroso. Andem logo, vamos ver. Os cozinheiros ociosos gritaram de alegria e saíram correndo da cozinha. Ao longe, Leno e os outros estavam prestes a chegar a Baratie. Nossa, então esse é o restaurante no mar? Parece mesmo um peixe gigante, exclamou Nojiko. Deixa eu ver. Ei, é uma cabeça de peixe. Que legal. Nami correu animada, até os olhos de Kuina brilharam de curiosidade. Capítulo 39. Olha, é mesmo um navio de aço, e está brilhando ao sol. E veja só, nem precisa de velas para se mover. Não é à toa que o chamam de navio milagroso. Espere então. Isso significa que o navio realmente pode voar? Claro que pode. Você não viu as fotos no jornal? Sem dúvida. Difícil imaginar como esse navio foi construído. Alguns clientes saíram correndo com os cozinheiros, tagarelando de espanto. Afinal, este era um navio construído no mar do leste deles. Havia orgulho misturado com entusiasmo. O que vocês estão fazendo lá fora? Voltem ao trabalho. Zeph apareceu, dispensando os funcionários curiosos. Seu olhar, no entanto, permaneceu sério enquanto observava o navio que se aproximava. Escutem bem. Aquele homem naquele navio não é um homem comum. Façam bem o seu trabalho e não ousem provocá-lo. Na cozinha, Zeph advertiu severamente toda a tripulação. Após atracar, Leno conduziu as 3 garotas para dentro do restaurante. Sejam bem-vindos, ilustres convidados. Por favor, por aqui. Patty fez uma profunda reverência, com o rosto radiante, enquanto os conduzia para dentro. Tragam todos os seus pratos de especialidade, um de cada, disse Leno com ousadia. Senhor, é o seguinte. Temos uma regra aqui que não permite desperdício de comida. O senhor realmente consegue comer tudo isso, explicou Patty a Leno. Não se preocupe, traga tudo. Nami finalmente deixou escapar a aura de uma dama rica. Vários clientes próximos olhavam com curiosidade para a mesa onde estavam um homem e 3 mulheres. Então esses jovens eram os donos do famoso navio milagroso. Ah, é mesmo? Use este sal para cozinhar. O sabor pode ficar ainda melhor. Leno jogou um saco de sal para o outro lado. Ele o havia comprado há muito tempo em Water 7 e nunca o tinha terminado. Carne, o barbudo, rapidamente pegou o objeto e o levou para a cozinha. Isto é, sentindo a densa essência do mar profundo, as pupilas de Zeph se contraíram bruscamente. O pequeno Sanji, observando curioso, também provou um pouco. Seu corpo estremeceu violentamente, uma sensação que ele nunca havia experimentado. Senhor honrado, posso perguntar de onde veio este sal? Sanji seguiu Zeph de volta para a mesa de Leno. Esse é sal marinho de além da Grand Line, de Water 7. O único respondeu Leno com um sorriso, logo em seguida seu rosto escureceu. Como esperado, Sanji era um tarado desde criança. Em instantes, ele já estava bajulando Nami e os outros, preparando chá para eles antes da refeição. Obrigado por nos contar. Ai. A bota de Zeph acertou Sanji em cheio na cabeça. Ele o arrastou de volta para a cozinha. Hahaha, aquele cara de sobrancelhas encaracoladas é muito engraçado. Nami caiu na gargalhada. Assim que os pratos foram servidos, o grupo começou a comer. Nossa, isso está uma delícia. Acho que ainda tenho muito a aprender na cozinha, disse Nojiko, animada. Tão bom. Nunca comi nada tão delicioso. Nami levou as mãos ao rosto, extasiada. Kuina, por sua vez, permaneceu em silêncio. Mas seus olhos brilhantes e a rapidez com que comia eram prova suficiente de que estava completamente satisfeita. Ei, Leno, vamos contratar um chefe, tá bom? Deixar toda a cozinha para Nojiko é trabalho demais para ela, sugeriu Nami. O que, você está dizendo que minha comida é ruim? Nojiko estreitou os olhos para ela. Nami parou de repente, depois deu uma risadinha sem graça. Não, eu só acho que você trabalha demais. Só quero que alguém te ajude, é tudo. Eu também estava pensando nisso. A Nojiko treina e ainda cozinha para nós, é difícil. Já tenho alguém em mente. Assim que chegarmos a Logeton, vamos convidá-la para ser nossa chefe. Ninguém se opôs. Bang! As portas se abriram com um estrondo quando uma bota escancarou. Um grupo de piratas de aparência rude invadiu o local. Ei! Quem é o dono daquele navio de aço lá fora? Nosso capitão gostou dele. Entregue-no e entreguem todo o dinheiro também. Gritou um pirata brandindo uma espada. Outro pirata olhou ao redor da sala e acrescentou, isso mesmo. Nós somos os piratas do machado de batalha. Nosso capitão, o grande pirata Billy, o machado de sangue, tem uma recompensa de 5 milhões de belis. Não se metam aqui, ou vocês vão morrer. Carne e Patty cerraram os punhos, prontos para dar uma lição aos tolos, mas Zeph os impediu balançando a cabeça. Incrível. 5 milhões de belis. Ei, chefe, isso cobre nossas despesas? Perguntou Nami alegremente. Os outros clientes do restaurante olhavam fixamente. Piratas faziam todos tremerem e essa garota estava, animada? Meus convidados, 5 milhões de belis são mais do que suficientes para a refeição de vocês, respondeu Zeph. Nesse momento, os olhos de Nami brilharam. Ela encarou Leno como quem diz, olha, alguém vai aparecer para pagar a nossa conta. O que você está esperando? Vá buscá-lo. Sem sequer levantar a cabeça, Leno murmurou, deixa com a Kuina. É um bom exercício depois de comer. Tic, você é só preguiçosa, murmurou Nami, insatisfeita. Kuina enxugou a boca calmamente com um guardanapo, levantou-se e desembainhou a espada. Vamos. Ainda tenho sobremesa para comer mais tarde. Não me façam perder tempo, disse ela aos piratas, saindo. Ao verem uma garota sozinha confrontar um bando de piratas, alguns clientes preocupados e até mesmo os cozinheiros se aproximaram para segui-la. O que ele está deixando uma garota ir lutar contra ele sozinha? Sanji zombou baixinho de Leno. Cala a boca. O que você sabe? Aqueles piratas lacaios não valem o esforço daquele homem. Abra os olhos e preste atenção, repreendeu Zeph, atingindo Sanji com a bota novamente. Ele não ousava arriscar ofender Leno.
Sanji queria protestar, mas então vieram os gritos repentinos do lado de fora. Em poucos minutos, Kuina voltou calmamente para dentro, com o rosto completamente sereno, e sentou-se novamente. Nami olhou em volta. Kuina, você não revistou o navio deles? Kuina parou de repente, com a xícara de chá meio erguida. Esqueci. Nami bateu na testa. Nenhum de vocês entende o valor do dinheiro. Até uma única Beli ainda é dinheiro. Ela bufou e saiu. Nojiko apenas suspirou e balançou a cabeça. Ela se virou para a cozinha. Aqueles piratas lá fora. Levem-nos para a delegacia da marinha mais próxima e recebam a recompensa. Isso cobrirá nossa refeição. Isto. Os clientes ficaram estupefatos. Espere aí. Tão rápido assim? Toda a tripulação pirata foi dizimada? Vão. Levem-nos aos fuzileiros navais para que recebam a recompensa, ordenou Zev. Ele ignorou o choque deles, embora por dentro estivesse abalado. Aquela garota havia massacrado uma tripulação pirata inteira em instantes. Quão poderosa ela era! Seu olhar voltou-se novamente para Leno, que continuava a comer calmamente. Quão assustador era aquele homem! Patty e as outras cozinheiras encaravam Kuina com espanto e pavor. Uma garota tão bonita e delicada, e ainda assim, capaz de massacrar piratas e depois sentar-se novamente para tomar chá sem demonstrar qualquer reação. Que tipo de monstro era ela? Capítulo 40. Nami entrou abraçando uma caixinha, resmungando. Que pobre. Ele tinha uma recompensa de 5 milhões de belis, mas o navio dele só tinha algumas centenas de milhares. Nem 1 milhão. Nami, mantenha a compostura. Lembre-se de manter a compostura. Você é uma dama rica agora, comporte-se com dignidade. Leno a lembrou. Certo. Nami endireitou as costas rapidamente, ergueu o queixo e lançou um olhar altivo ao redor da sala antes de se sentar à mesa. Nojiko apenas balançou a cabeça, impotente diante dos dois. Esses dois realmente se comportam como crianças. Logueton, a última parada antes da Grand Line, conhecida como a cidade dos começos e finais, o lugar onde o rei dos piratas nasceu e foi executado. Lá na frente está Logueton. Desta vez temos que explorar direito. Vamos também visitar o local onde o rei dos piratas foi executado, disse Nami animada. O rei dos piratas? Os olhos de Kuina endureceram. Por causa de suas últimas palavras, inúmeras pessoas se lançaram aos mares para se tornarem piratas nos últimos anos. Sim, seja lá que tipo de homem ele fosse, ele causou uma turbulência sem precedentes em todo o oceano, acrescentou Leno. Logo chegaram a Logueton. Após desembarcarem, Leno guardou o navio. Este lugar é enorme, e tão lotado. Nojiko exclamou boquiaberta. Claro, esta é a última parada antes da Grand Line. Pessoas de todos os lugares vêm aqui para abastecer seus estoques antes de seguir viagem. É por isso que a cidade é tão próspera, explicou Nami. Vamos às compras mais tarde e comprar algumas roupas também, sugeriu ela. O grupo seguia o fluxo de pessoas pela cidade quando uma grande confusão irrompeu à frente. Desculpe, não queria esbarrar na sua barraca. Quanto custa? Eu pago. A voz aflita de uma menina soou. Ela não fez por mal e já se ofereceu para pagar. Por que você ainda está fazendo escândalo? Sim, você está intimidando ela só porque ela é uma menina? A multidão murmurou em desaprovação. Então veio uma voz irritada. Droga. Aquelas frutas frescas estavam ali expostas e ela as espalhou por todo lado. Como é que eu vou vender agora? Desculpe. A garota repetia pedindo desculpas sem parar. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso, disse Leno, abrindo caminho enquanto eles se espremiam pela multidão. Encontraram uma garota com uma camisa xadrez vermelha, segurando uma espada longa, curvando-se repetidamente diante do dono da barraca. Sob a pressão dos espectadores, o homem finalmente aceitou o dinheiro dela, ainda praguejando enquanto saía. A garota se virou para se curvar em agradecimento à multidão, assim que seu rosto se iluminou. O grupo de Leno congelou. Até mesmo os olhos de Kuina se arregalaram em choque. Nami cutucou Kuina com o cotovelo. Kuina, essa é sua irmã? Ou sua gêmea? Eu não saberia se tivesse uma irmã, murmurou Kuina exasperada. Mas mesmo assim, até Nojiko ficou surpresa. Qualquer um pensaria que as duas eram irmãs, elas eram quase idênticas, com exceção de Kuina, que era um pouco mais alta. Ei, qual é o seu nome? Kuina deu um passo à frente. O olhar da garota imediatamente se fixou na lâmina na cintura de Kuina. Essa é a véu de cerejeira, certo? Uma das 21 espadas de grande grau? Eu te fiz uma pergunta, suspirou Kuina. Desculpe, eu não. A garota parou no meio do pedido de desculpas ao olhar bem para o rosto de Kuina. A semelhança era impressionante. Meu nome é Tashiji. Atualmente sou recruta dos fuzileiros navais. E você é? Eu sou Kuina. Vendo o quão distraída ela era, Kuina pensou. Ela não se parece nada comigo, mas de alguma forma me lembra o Zoro. As duas começaram a conversar rapidamente, descobrindo que tinham a mesma idade, e ambas eram profundamente apaixonadas por esgrima. Nami e Nojiko ficaram impressionadas. O mar é realmente imenso, não é? Leno provocou Nojiko, o que lhe valeu um olhar fulminante. Com a apresentação de Kuina, Nami e Nojiko também se juntaram à conversa. Tashiji se ofereceu para mostrar Logueton a elas, e elas aceitaram de bom grado. No caminho, ao descobrir que Kuina e as outras eram espadachins habilidosas, ficou estupefata e as chamou de gênios. Chegou até a implorar comovida para ver a espada de Kuina. Observando Tashiji se derreter por véu de cerejeira, Nami quase perdeu a paciência. Então eles chegaram a uma praça com uma faixa estendida sobre ela. Esse é o concurso anual de culinária de Logueton. Eu participo todos os anos. Vamos dar uma olhada, disse Tashiji alegremente. Perfeito. A pessoa que estamos procurando pode estar lá, disse Leno casualmente. Os olhos de Nami brilharam. Você quer dizer? Exatamente. Vamos lá. Quando chegaram, o concurso já havia terminado e a cerimônia de premiação estava em andamento. Uau! A senhorita Carmen venceu novamente. Essa é a terceira vitória consecutiva dela. Com uma idade tão jovem, ela já é a chefe número 1 de Logueton. Alguns até dizem que ela é a melhor chefe de todo o Mar do Leste. Afinal, os cozinheiros mais famosos do mar vêm aqui para competir, explicou Tashiji com entusiasmo. Vamos lá. Temos que pegá-la antes que ela desapareça, disse Leno, avançando a passos largos. Logo encontraram uma garota ruiva com uma espátula presa entre os dentes.
Vocês querem que eu entre para a tripulação como cozinheira? Que piada! Eu vou ser a chefe número 1 do Mar do Leste. Por que eu embarcaria no seu navio? Exclamou Carmen dramaticamente. Leno jogou calmamente um saco de sal aos pés dela. Prove. Um verdadeiro cozinheiro jamais resistiria ao sal da Water 7. Isto. No instante em que Carmen provou, seu corpo inteiro estremeceu como se fosse engolido por uma onda gigante. De onde? De onde vem esse sal? Nunca provei nada parecido. É de Water 7, lá no fundo da Grand Line. Uma especialidade daquela cidade. E aí? Incrível, não é? Você não tem curiosidade de saber o sabor do sal dos outros 3 mares? Curioso para saber o sabor do sal da Grand Line? Curioso para saber o sabor do sal do Novo Mundo? O melhor cozinheiro do Mar do Leste? Acha que consegue superar o Zev? Não quer provar o mundo e criar a melhor culinária do mundo? Estou curiosa. Estou curiosa. Quero superar o Zev. Quero ser a melhor chefe do mundo, gritou Carmen com paixão, levantando-se de um salto. Ótimo. Então junte-se a nós, navegue conosco, e você superará Zev e se tornará o melhor chefe do mundo, insistiu Leno. Eu participo, declarou Carmen. Nami e os outros ficaram boquiabertos com a cena. Observar Leno persuadindo Carmen passo a passo era como se ele a tivesse atraído para uma armadilha. Claro, como Leno diria, ele estava simplesmente expondo o verdadeiro sonho de um chefe, buscar a melhor culinária do mundo. Ao ver a expressão de espanto em seus rostos, Leno fez um gesto presunçoso. Recrutamento de chefes, sucesso. Capítulo 41. No porto, Tashigi acenou para o navio que partia, relutante em se despedir da irmã, que tinha a mesma idade e compartilhava o mesmo amor pela esgrima. Kuina encorajou. As mulheres também podiam se tornar grã-mestras espadachins, verdadeiras guerreiras fortes. Tashigi ficou profundamente comovida, sua determinação mais firme do que nunca, embora seus olhos se enchessem de relutância em se separar. Esse é o navio milagroso dos aventureiros? Uma voz repentina atrás de Tashigi assustou-a. Somer, senhor. Por que o senhor está aqui? Por sua causa, seu idiota. Você sumiu para sempre e não voltou. Desculpe. Encontrei alguns novos amigos no caminho. Tashigi se desculpou rapidamente. Senhor Somer, o senhor acredita em milagres? Hoje encontrei alguém que se parece exatamente comigo, exclamou ela, entusiasmada. Milagre. É assim que você os chama? São os aventureiros que navegavam no navio do milagre. São eles que lutaram com o vice-almirante Garp, disse Somer, com um rosto sério. Foram eles que lutaram contra o vice-almirante Garp. Que estúpido. Você conversou com eles por tanto tempo e não percebeu? Disparou Somer. Desculpe. A bordo do galé. Maravilhoso. Este navio é incrível. Uau, a cozinha é fantástica. Adoro este lugar. Carmen não parava de gritar desde que embarcou. Então vamos dar as boas-vindas à senhorita Carmen, a renomada chefe, como nossa nova companheira de tripulação. Saúde. Leno ergueu seu copo de suco. Bem-vinda a bordo, Carmen. Saúde. Oh, nossa, essa comida está uma delícia, Carmen. Você é incrível, disse Nami, levando as mãos ao rosto, radiante de alegria. É tão bom. Temos sorte de você estar conosco, concordou Nojiko. Delicioso, acrescentou Kuina. Não se preocupem, de agora em diante todas as refeições estão nas mãos da Carmen. Obrigada, Carmen, você é a melhor. Agora que somos todos companheiros de bordo, não precisamos mais de tanta formalidade. Alguns dias depois, ali está a luz da orientação. A entrada para a Grand Line fica bem no final daquela luz. Nami exclamou animada, apontando para o farol. Todos correram para a grade para olhar adiante. Espere. Antes de partirmos para o Mar do Oeste, preciso trazer mais um tripulante a bordo, um médico do navio. Vou parar o navio acima da montanha inversa. Assim que eu voltar, partiremos para o Mar do Oeste. Leno decidiu. Ele vinha planejando recrutar Chopper eventualmente, por que não agora? Ilha Dran, também conhecida como Ilha das Sakuras, era perpetuamente coberta de neve, um famoso santuário médico no início da Grand Line. Leno perguntou por aí sobre a residência da doutora Correia, descobrindo que ela agora morava no sopé de uma montanha distante. Os avisos espalhados por toda parte e os rostos apressados dos moradores da cidade lhe contaram a verdade. O governante Vapol já havia começado a expulsar os médicos. Em sua casa, uma casa construída dentro do oco de uma árvore antiga gigante. Leno bateu na porta, mas a dona não estava lá. Lá dentro, 2 vozes se manifestaram. Doutor Correia, isso significa que não podemos mais tratar pessoas? Dizem que agora os médicos estão proibidos de entrar neste país. Idiota. Vamos tratar as pessoas em segredo, contanto que ninguém descubra. Isso é mesmo normal? Exclamou Chopper, boquiaberto. Garoto estúpido, contanto que estejamos. Quem é esse pirralho na minha porta? A doutora Correia, empoleirada nas costas de Chopper, avistou Leno. Ao avistar um humano, Chopper instantaneamente se transformou em sua forma minúscula, a clássica técnica de esconderijo do Chopper, e se escondeu atrás das pernas de Correia. Não me diga, pirralho, que você veio implorar pelo meu segredo para a juventude eterna? Não. Na verdade, eu vim aqui por causa dele, disse Leno, apontando para Chopper. Chopper congelou. Aquele humano apontou para ele e disse que viria buscá-lo. Seus pelos se eriçaram, tremendo violentamente. Os olhos de Correia se estreitaram. Pirralha, por que você está procurando meu filho idiota? Ele nunca fez mal a ninguém. Você entendeu errado. Eu vim especificamente para convidar o Chopper para ser o médico do nosso navio. Leno explicou rapidamente. E a propósito, somos aventureiros navegando ao redor do mundo. Então é você. Agora me lembro. Aqueles com o navio milagroso. Mas meu filho idiota ainda não domina a profissão. Ele não teria a menor chance de ser o médico da sua tripulação, recusou Correia. Por favor, não recuse tão rapidamente. Com Vapol proibindo a entrada de médicos, a vida aqui só vai ficar mais difícil. Você quer que ele passe a vida se escondendo do mundo? O que acontece se um dia você não estiver mais aqui? Além disso, ele não sente muita falta de ver o mundo lá fora? Correia ficou em silêncio, encarando o nervoso Chopper. Então Chopper deu um passo à frente.
Você me quer como médico do seu navio? Mas eu sou um monstro. Olha só, meu nariz é azul e eu sou uma rena falante. Você realmente gostaria de um monstro como médico? Suas palavras fizeram o coração de Corerra doer. Desde o nascimento, ele fora rejeitado por causa de seu nariz azul, espancado até sangrar por sua manada. Mais tarde, após comer a fruta do diabo, os humanos também o rejeitaram, chamando de monstro, caçando-o. Sua vida fora insuportavelmente trágica. Monstro? Hahaha, é isso que você chama de monstro? Leno se transformou repentinamente em sua forma de dragão, com mais de 5 metros de altura, sua aura aterrorizante. Ah, um monstro. Doutora Corerra, me salve. Chopper gritou com os olhos arregalados, caindo de costas antes de se arrastar de volta para trás de Corerra. Ao retornar à forma humana, Leno sorriu. Chopper, não tenha medo. Você não é um monstro. Você é um usuário de Akuma no Mi, assim como eu. Lá no mar, existem inúmeros outros, alguns se transformam em magma, alguns em pássaros, alguns até em ranho. O mundo é vasto, tudo é possível. Junte-se a nós, Chopper. Vamos navegar juntos, explorar o vasto oceano e contemplar as belezas do mundo. Você sempre quis fazer isso, não é? Pare de hesitar e venha conosco. Corerra praguejou mentalmente. Esse pirralho sabe mesmo como falar. Leno insistiu. Doutora Corerra, a senhora conhece a minha força. Eu posso proteger o Chopper. E meus companheiros de tripulação também cuidarão dele. Eles são todos boas pessoas. Após uma longa pausa, lágrimas brotaram nos olhos de Corerra. Chopper, vá com ele. Veja o mundo. Um filho precisa partir um dia. Ele não pode ficar preso a esta velha para sempre. Doutor, os olhos de Chopper se encheram de lágrimas. Leno deu um passo à frente. Doutora Corerra, precisa que eu cuide de Vapol para você? Não precisa. Aquele idiota ainda não consegue lidar comigo. Mas pirralho, cuide do meu filho estúpido, ou esta velha nunca vai te perdoar. Não se preocupe. Eu prometo. Vamos lá. Leno pegou Chopper no colo. Com um estrondo de trovão, os dois desapareceram. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 42. Bem acima da ilha Dran, Leno segurava Chopper nos braços, olhando silenciosamente para baixo. Depois de um longo tempo, Chopper finalmente falou: Vamos, Capitão Leno. Não se preocupe, Chopper. Quando voltarmos dos 4 mares, passaremos por aqui novamente. Até lá, você poderá ver a Doutora Corerra mais uma vez. Realmente. Claro. Eu nunca minto. Acima da montanha reversa, a bordo do galé. Olha, Carmen, outro navio pirata acabou de bater na parede. Ah, que terrível. Nami mastigava sementes de girassol, chamando Carmen, entediada enquanto observava mais um navio pirata afundar lá embaixo. Tão perigoso. Ir para o mar é sempre assim? As pernas de Carmen tremeram. Não se preocupe. Nosso navio jamais enfrentaria esse problema, Nami a tranquilizou. Sim, claro. O nosso é um navio de aço. Definitivamente seguro, absolutamente seguro, murmurou Carmen tentando se convencer. Por falar nisso, por que aquele idiota do Leno ainda não voltou? Já faz dias. Estou tão entediada, disse Nami bocejando. De repente, um grito ecoou do céu distante. Todos se puseram em posição de sentido. Ah! Socorro! Droga, Leno! Eu não te disse para ir mais devagar? Você está tentando me matar? Num instante, Leno apareceu no convés com Chopper empoleirado em sua cabeça. Todos correram imediatamente para lá. Leno, você finalmente voltou. Nami comemorou. Que história é essa com esse cachorro guaxinim? Perguntaram os outros curiosos. Seus idiotas. Eu sou uma rena, uma rena. Olhem, vocês já viram um guaxinim com chifres? Gritou Chopper furioso. Ao perceber o que tinha feito, ele imediatamente zumbiu e se escondeu atrás da perna de Leno, mas se escondeu do lado errado. Muito bem, deixe-me apresentá-lo. Esta rena, não, este médico, é o nosso novo companheiro de tripulação, Tony Chopper. Chopper é uma rena com habilidades médicas excepcionais. Depois de comer uma Akuma no Mi, ele consegue falar e até entender os animais. A partir de hoje, ele é o nosso novo companheiro. Todos, deem-lhe as boas-vindas. Que gracinha! Nami se derreteu instantaneamente com a fofura dele. Ela pegou o pequeno Chopper no colo, o abraçou forte e começou a acariciá-lo com fervor. Ai! Socorro, Leno! Hahaha, que fofo, Chopper! Os olhos de Nojiko brilharam enquanto ela o observava se esforçar. Ao se libertar das garras de Nami, o rosto de Chopper ficou vermelho quando Nojiko o chamou de fofo. Seus pequenos cascos bateram um no outro enquanto ele se contorcia timidamente, murmurando. Idiota! Mesmo que você me elogie, eu não ficarei feliz. Não, você parece muito feliz, pensaram todos em silêncio. Carmen deu voltas em torno de Chopper, murmurando. Carne de veado repõe o sangue, que bom, que bom. Ai, me salve. Ei, Carmen, não diga coisas tão assustadoras com tanta naturalidade. Nami colocou a mão no rosto. Chopper tremia de medo. Logo depois, a tripulação realizou um banquete. Bem-vindo, Dr. Chopper. Agora você faz parte da nossa equipe. Saúde. Leno ergueu seu copo. Saúde. Seu idiota, Leno. Não roube minha carne. Carmen fez isso especialmente para mim, gritou Nami. Não seja mesquinho, eu só dei uma mordida. Uma mordida? Você comeu tudo, seu bobão. Ha. A mesa se encheu de risadas. Nojiko inclinou-se e sussurrou para Chopper. De agora em diante, somos todos tripulantes. Você se acostumará à vida no navio em breve. Colegas de tripulação. Chopper murmurou, olhando fixamente para a mesa animada. Ei, Chopper, não fique aí parado. Experimente esta lagosta. É a especialidade da Carmen, gritou Leno. Chopper olhou para a lagosta enorme e depois para seus companheiros brigando por comida. Lentamente um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Logo, ele se juntou à batalha pelos pratos. Depois do jantar, Chopper recostou-se na cadeira, agarrando a barriga redonda. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Isto é apenas o começo. Haverá muitos outros dias felizes pela frente, assegurou-lhe Leno. Na manhã seguinte. Muito bem, hoje entramos oficialmente no Mar do Oeste. Ao contrário do Mar do Leste, o Oeste é governado por gangsters, e os piratas são muito mais numerosos e perigosos. Portanto, todos devem permanecer vigilantes. Mesmo sendo fortes, não podemos nos dar ao luxo de sermos descuidados. É só isso, concluiu Leno. Forte. Nem tanto, disse Nami timidamente. Pá, Nojiko deu um tapa na bunda dela.
Nami, concentra-te. Vamos zarpar, olha o rumo. À medida que o navio descia gradualmente, Chopper exclamou boquiaberto. Incrível! Estivemos voando no céu esse tempo todo? Vocês só perceberam agora? Todos suaram frio. Incrível! Um navio voador incrível. Fantástico! Chopper pulava de um lado para o outro animado, começando sua primeira exploração do navio. Chopper, está aí a sala médica preparada especialmente para você. Está repleta dos equipamentos mais avançados. Você vai adorar, disse Leno, conduzindo-o para dentro. Incrível! Incrível! Obrigado, Leno. Os olhos de Chopper brilhavam de animação. Leno encostou-se casualmente no batente da porta, sorrindo para Rena radiante enquanto inspecionava tudo. Assim que entraram no Mar do Oeste, os encontros com piratas aumentaram drasticamente. Para aprimorar suas habilidades, Kuina se ofereceu para ir à linha de frente na batalha. Leno e Chopper debruçaram-se sobre a grade, observando Kuina e Nojiko enfrentarem os piratas. Chopper parecia preocupado. Leno, tudo bem deixá-los lutar contra tantos piratas sozinhos? Não se preocupe, Chopper. Kuina e Nojiko são muito fortes. Aqueles piratas não têm a menor chance. A propósito, Chopper, ver eles matando. Isso te incomoda? Não, na verdade não. Eu só acho eles incríveis. Além disso, piratas são assassinos e criminosos. Ontem à noite, Nojiko me contou várias histórias sobre as suas aventuras. Chopper balançou a cabeça. Leno relaxou. Ele temia que o coração puro de Chopper pudesse ser perturbado ao ver seus companheiros matarem, mas tudo parecia bem. Ei, Kuina, Nojiko, não afundem o navio pirata. Ainda não revistamos, gritou Leno. Nami, vamos lá, dê um bom exemplo para o Chopper. Ele é novo por aqui. Você tem algum problema comigo? Nami lançou um olhar furioso para Chopper. Não é nenhum problema. Chopper guinchou, correndo para trás de Leno. Leno, a Nami é assustadora. Chopper tremeu. Ha 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 ha. Leno caiu na gargalhada. Parece que Chopper definitivamente tem medo da Nami. Após a luta, Nami correu imediatamente para o navio pirata. Logo retornou, radiante de alegria, claramente com um bom saque. Chopper correu para verificar se Kuina e Nojiko estavam feridas. Estamos bem, Chopper. Obrigada, disse Nojiko, dando um tapinha na cabeça dele. Vocês estão mesmo bem? Que ótimo. Vocês dois são incríveis, tão confiáveis, exclamou Chopper, agitando os cascos animadamente. Leno olhou para ele com um sorriso. Muito bem. Chopper, se você quer ser forte como eles, se você quer ser um homem de verdade, você precisa treinar muito. Então, estão preparados? O treino começa amanhã. Rugido. Capítulo 43. Alguns dias depois, em uma ilha sem nome. Após vários dias de confrontos com piratas, Leno decidiu que a tripulação deveria descansar ali por um tempo. O que está acontecendo com o Mar do Oeste? Estamos navegando há dias e ainda não encontramos uma ilha. Este mar é vasto demais, reclamou Nami. É assim que funciona o Mar do Oeste, explicou Nojiko. A área marítima é enorme e as ilhas não são tão comuns quanto no Mar do Leste. Aqui só existem algumas. Piratas são sempre assim? Tão cruéis e sedentos de sangue? Por que eles sempre nos atacam à primeira vista? Perguntou Chopper, nervoso. Nojiko pacientemente contou-lhe sobre as inúmeras atrocidades cometidas pelos piratas, dissipando o último resquício de fantasia ingênua que Chopper nutria sobre eles. Enquanto conversavam, um grito estranho veio de Carmen, que cozinhava. Eles se viraram e viram Carmen jogando uma espátula de forma teatral, gritando continuamente oh, oh, oh. Leno achou aquilo insuportável. Chopper, depois do jantar, é melhor você dar uma olhada na Carmen. A doença dessa garota é séria. O quê? A Carmen está doente? Chopper, que estava trazendo um prato enquanto usava suas pulseiras de pedra do mar, imediatamente se virou para olhar para Carmen. Sim, ela tem uma condição chamada Shunibyo. É bem avançada, disse Leno com a maior seriedade. Certo, vou verificar como ela está depois do jantar. A essa altura, Chopper já havia se acostumado a carregar pedra do mar e conseguia se mover normalmente. Leno não esperava que ele fosse forte ainda. Ter a capacidade de se proteger já era o suficiente. Além disso, esse garoto se tornaria incrivelmente poderoso mais tarde. Melhor deixá-lo crescer no seu próprio ritmo. Após o jantar, Leno recostou-se na proa em forma de touro, contemplando o céu iluminado pelo luar enquanto a brisa do mar o acariciava. Passos se aproximaram, trazendo consigo uma leve fragrância. Recém-banhada, Nojiko deitou-se ao lado dele. O vento está tão agradável esta noite. Me lembra de quando éramos crianças, subindo escondidos no telhado para ver a brisa do mar e as estrelas. A bela mamãe procurava a gente por toda a vila, e quando nos encontrava, quase apanhávamos rerê. Sim, e num piscar de olhos, todos nós crescemos, disse Leno suavemente, puxando o ar para seus braços e acariciando delicadamente seus cabelos azuis e sedosos. Apoiada em seu peito, sentindo seus músculos firmes e batimentos cardíacos constantes, as bochechas de Nojiko coraram enquanto seu próprio coração acelerava. Leno baixou a cabeça para olhar para o rosto corado dela, deu um tapinha leve em sua bunda empinada e sussurrou em seu ouvido. Minha Nojiko, você realmente cresceu. Completamente perturbada, Nojiko levantou-se de um salto. Vou para a cama, gaguejou e fugiu para a cabine em pânico. Divertido após provocar a adorável Nojiko, Leno recostou-se alegremente na proa, guardando silenciosamente a noite. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram as ondas, Leno abriu os olhos no convés. Virou a cabeça. Bom dia, Kuina. Por que não dorme mais um pouco? Bom dia. Eu queria treinar cedo. Treinar é? Leno se espreguiçou e gesticulou. Quer lutar? Claro. Em breve, a ilha ecoou com o clangor de lâminas se chocando. Que droga! Aqueles dois não conseguem nem ficar quietos ao nascer do sol. Resmungou Nami, saindo de casa de pijama e bocejando. Após o café da manhã, cada um seguiu com suas tarefas. Kuina e Nojiko treinaram esgrima juntas. Carmen voltou para a cozinha para estudar receitas e Chopper foi recrutado para ajudar Nami com as ferramentas na floresta. Leno dirigiu-se ao sopé de uma pequena montanha. Envolvendo os punhos com aqui do armamento, Leno contemplou a colina de centenas de metros de altura com renovado espírito de luta. Antigamente, Garp destruía navios de guerra. Hoje, Leno destrói montanhas com os
punhos. Ada, ada. A cada soco, ondas de choque estrondosas ecoavam enquanto pássaros e animais se dispersavam pela ilha. O que está acontecendo? Um terremoto? Chopper gritou em pânico. Relaxa, Chopper. Aquele idiota do Leno está treinando, respondeu Nami friamente. Chopper piscou, incrédulo. Isso é, treinamento? Parece que a ilha inteira está tremendo. Ao ver a expressão dele, Nami revirou os olhos. Isso não é nada. Deixa eu te contar uma coisa. Enquanto Nami descrevia a forma de dragão de 1000 metros de Leno e sua luta com Garp no Mar do Leste, os suspiros repetidos e a admiração desenfreada de Chopper ecoavam pelo caminho. Ao pôr do sol, quando Chopper viu a montanha diminuir de altura, seus olhos brilharam de admiração. Incrível! Ele derrubou uma montanha com as próprias mãos. O Leno é incrível. Eu também vou me esforçar e me tornar um homem forte. As meninas se derreteram instantaneamente com a adorável determinação dele. Logo depois, Carmen ligou para chamar Leno para o jantar. Mas antes disso, um estrondo ensurdecedor irrompeu, com fumaça subindo aos céus. Num instante, Leno apareceu no convés, encharcado de suor, tendo exaurido seu aqui com seu último golpe de força total. Sem dizer uma palavra, cambaleou direto para o banho. Após o jantar, revigorado e se espreguiçando, o olhar de Leno de repente se aguçou. Ele se virou para o mar. Temos companhia. Todos ficaram tensos. Não eram piratas, nem um navio mercante. Ao verem o navio vindo diretamente em sua direção, perceberam. Ele estava vindo diretamente para eles, e com intenções hostis. Na proa estava um homem alto, com mais de 2 metros de altura, uma cicatriz perto do olho, pele escura e dedos que brilhavam levemente enquanto se afiavam como lâminas. Leno reconheceu imediatamente, o notório assassino da Mar do Oeste, Dais Bonês. Meus amigos, há algo em que eu possa ajudá-los? Perguntou Leno, olhando para Dais Bonês e os homens vestidos de preto atrás dele. São apenas negócios, disse Dais Bonês calmamente. Meu empregador quer seu navio e seu tesouro. Quanto a vocês? Tis, problemático. Dais Bonês, o assassino da Mar do Oeste, usuário da fruta dado. Seu corpo inteiro pode se transformar em lâminas. Então, quem quer enfrentar essa? Leno deu de ombros e olhou para as mulheres. Eu vou, disse Nojiko, erguendo sua espada, madeira murcha, e dando um passo à frente. Bonês olhou para ela, depois lançou um olhar para a expressão calma de Leno. Uma espadachim? Desde minha estreia, nunca encontrei uma que conseguisse cortar minhas lâminas. Você está mandando-a para morrer? É mesmo? Então vamos ver. Mostre-nos sua performance, disse Leno com um leve sorriso. Sem dizer mais nada, os 10 dedos de Bonês se transformaram em lâminas longas e finas, e suas pernas também se tornaram bordas afiadas. Svi, svi, svi. Diversas rajadas de ar comprimido atingiram Nojiko. Um grão-mestre espadachim? Exclamou Kuina. Não é esgrima, é um poder da Akuma no Mi. Concentre-se, lembrou Leno a ela. Clang, clang, clang. Entendo, são lâminas de ar com propriedades de corte, murmurou Kuina. Quando Nojiko bloqueou os golpes com facilidade, os olhos de Bonês se estreitaram. Seu corpo ficou borrado enquanto suas pernas o impulsionavam para frente, aparecendo bem diante dela. Seus dedos afiados como lâminas desferiram golpes impetuosos. Clang, clang, clang. Nojiko se movia como um raio, aparando calmamente cada golpe. O duelo prosseguia ferozmente. Nojiko, não brinque com ele. Todos estão esperando para descansar, gritou Leno. Brincando. Chopper exclamou, boquiaberto. Ele pensou que Nojiko mal estava conseguindo se segurar. Entendi. Nojiko mostrou a língua de forma travessa e, em seguida, revestiu sua lâmina com Aki do armamento. O rosto de Bonês escureceu tanto quanto o próprio Aki. Chega de zombaria. Você vai se arrepender. Sem deboches. Só vou finalizar com o próximo golpe. Num piscar de olhos, Nojiko apareceu atrás de Bonês, a espada deslizando suavemente para a bainha. E impossível. Bonês congelou, e então o sangue jorrou de seu corpo. Com um baque surdo, ele desabou. Capítulo 44. Incrível. A Nojiko também é incrível. Os olhos de Chopper brilharam de admiração. Leno só conseguiu suspirar. Esse garotinho animava qualquer um. Após eliminar os inimigos restantes, Leno estava prestes a içar o navio para o céu para descansar, quando de repente sentiu que algo estava errado. Ele olhou ao redor. Onde está Nami? Ali. Kuina apontou com o queixo para um navio próximo. Leno bateu com a mão na testa. Nojiko manteve a calma. Teria sido estranho se Nami não tivesse ido saquear um navio pirata. E como previsto, alguns minutos depois Nami voltou resmungando, com o rosto cheio de ressentimento. Que tipo de gente vai para o mar sem levar dinheiro? Nami, você não precisa se preocupar tanto. As reservas financeiras de Leno são enormes. Não estamos com falta de dinheiro, disse Nojiko, impotente. Nesse momento Nami se irritou. Como assim, dinheiro do Leno? Todo o dinheiro que ele tem é meu. Ele só está guardando temporariamente para mim. Carmen surgiu de repente, girando como um peão humano com a espátula na boca. Preciso de dinheiro para comprar ingredientes da Mar do Oeste para novas receitas. Oh, não desperdice esta oportunidade que estou lhe dando. Ao ver Carmen em seu estado de doença, e em seguida Nami em sua fúria, Leno se retirou sem hesitar. Na manhã seguinte, o grupo decidiu relaxar. As meninas vestiram trajes de banho para brincar na praia, enquanto Leno sentou-se por perto, apreciando a vista. Sob um guarda-sol, Chopper relaxava numa cadeira de praia, com óculos de sol coloridos no nariz, tomando suco com um canudo. Isso é ótimo. O mundo lá fora é tão agradável, hehe. É o mundo lá fora. Tão comprido, tão estreito, tão grande, tão branco, hehe. Leno murmurou com os olhos fixos à frente. Chopper piscou. Estamos falando da mesma coisa? Enquanto Leno saboreava o mundo exterior, Nami surgiu de repente bloqueando sua visão. Seu pervertido, o que você está olhando? Ela exigiu, lançando-lhe um olhar furioso. Leno olhou Nami de cima a baixo. Estou reparando em como você é plana. Nami parou abruptamente e depois olhou para baixo. Seu rosto ficou vermelho como um pimentão. O quê? Seu idiota do Leno, eu vou te matar. Ha! O grito de Nami quase fez Chopper engasgar até a morte, com suco espirrando para todos os lados. Toma isso. E isso. Nami pulou em cima dele, fazendo cócegas e arranhando sem parar. Nami, com suas roupas leves, se remexia constantemente sobre o corpo de Leno, fazendo com que seu irmão se mexesse. Ele deu um tapinha brincalhão em sua bunda firme. Pá, acalme-se.
Nami enrijeceu e em seguida desabou sobre Leno, envergonhada demais para levantar a cabeça. Leno, pensando que a havia machucado, instintivamente esfregou o local. Ela gemeu novamente, as bochechas vermelhas, o corpo mole em seus braços. Uma reação tão grande assim? Leno não ousou provocá-la mais, afinal, ela ainda era jovem, embora seu corpo já estivesse. Ele simplesmente a abraçou delicadamente até que sua respiração se acalmou e ela adormeceu. Acomodando a cabeça em uma posição confortável, ela se aninhou mais em seu peito. Logo ele também adormeceu. Céu azul, ondas suaves, risos ao longe, uma imagem idílica de paz e aconchego. Após um tempo indeterminado, Leno abriu os olhos lentamente. Sentindo a maciez em seu braço, olhou para baixo e viu a pele branca como a neve revelada pela pressão, desviou o olhar rapidamente. Acordar com isso? Testando minha força de vontade logo no primeiro instante em que abro os olhos. Olhando em volta, viu que todos os outros também dormiam enfileirados. Que falta de vigilância, mas depois de todas essas batalhas que descansem um pouco mais. Espreguiçando-se preguiçosamente, ele observou o pôr do sol com um sorriso. Isso é muito melhor do que a rotina exaustiva de 996 lá na Terra. Sem empréstimos imobiliários, sem financiamento de carro, sem contas intermináveis, sem dotes sufocantes. Aqui a fraqueza é o único pecado. Os fortes levam tudo: riqueza, poder, mulheres. Tudo o que importa é a força. Uma força avassaladora, incomparável. Segurando Nami nos braços, ele sussurrou enquanto ela se mexia. Acordada, gatinha sonolenta? Babou toda em mim. Com os olhos sonolentos, ela esfregou a bochecha. Não acredito. Seu idiota do Leno, você está mentindo de novo. Leno sorriu maliciosamente e inclinou-se e beijou Nami na testa. Quer que eu te pregue uma peça? Ela murmurou baixinho, envolveu os braços na cintura de Leno e esfregou o rosto no peito dele. Quando os outros acordaram, Leno deu um tapinha na bunda empinada dela. Muito bem, hora de levantar. Vamos comer em breve. Idiota do Leno, você só pensa em comer o dia todo, resmungou Nami, levantando-se lentamente. Ela lançou um olhar fulminante para Leno e, em seguida, rebolou a cintura fina enquanto voltava para o navio. No dia seguinte, enquanto o vendaval diminuía lentamente, eles se prepararam para zarpar. Nami, verificar o curso? Tudo certo. Direção confirmada. Excelente. Içar velas, gritou Leno para a proa, aproveitando o sol da manhã. A ilha de Lascamp, de tamanho médio, localizada em Mar do Oeste, abrigava a 80ª filial dos fuzileiros navais. Mas se há uma base da marinha aqui, e fica perto de onde lutamos contra piratas antes, por que não vimos nenhum navio de patrulha? Perguntou Chopper. Chopper, você não entende. Os humanos são complicados, disse Nojiko, dando um tapinha no ombrozinho dele. Mesmo lá no Mar do Leste, piratas e a marinha às vezes conspiravam para explorar civis. O quê? Então? Chopper tremeu, sem palavras. Se a marinha se alia aos piratas, que esperança resta às pessoas comuns? Pensou ele, desesperado. A tripulação desembarcou. Leno guardou o navio e eles seguiram para a cidade. A cidade fervilhava de atividade. Chopper vinha atrás, mastigando alegremente o algodão doce que Leno lhe comprará, com os olhos curiosos percorrendo o ambiente ao redor. Que estranho. Por que as pessoas estão nos encarando desse jeito? Como predadores observando suas presas, disse Kuina secamente. Nosso navio parece extravagante. Devem presumir que carregamos muitos tesouros. Eles têm olhos de gavião. Conseguem perceber que este navio foi construído graças ao meu trabalho árduo, gabou-se Leno. Idiota. Agora não é hora de se gabar de quem construiu isso. Nami deu um tapa nele. A pedido de Carmen, eles foram ao mercado para uma enorme farra de compras. Chopper exclamou quão incrível Leno era enquanto o observava fazer desaparecer magicamente grandes quantidades de ingredientes com um aceno de mão. À medida que o grupo comprava mais e mais suprimentos, os olhares das pessoas ao redor se tornavam mais intensos. Depois de virarem algumas esquinas, dezenas de homens vestidos de preto bloquearam seu caminho. Ao avistar um esquadrão de fuzileiros navais à distância, Leno gritou. Ei, fuzileiros navais. Problemas aqui, nos ajudem. Os homens vestidos de preto ficaram ali parados, com os lábios curvados em sorrisos zombeteiros. Os fuzileiros navais não só os ignoraram, como aceleraram o passo e foram embora. Os sorrisos de escárnio dos gangster tornaram-se mais cortantes, chegando mesmo a dar risadinhas. Chopper ficou primeiro chocado, depois furioso. Como eles podem fazer isso? Eles deveriam ser os fuzileiros navais. Capítulo 45. Hahaha, continuem gritando. Por que vocês não estão gritando mais? Deixa eu te contar uma coisa. Esta ilha pertence à nossa família Dick. Aqui tudo segue as nossas regras. Nosso chefe, Dick Driss, é o verdadeiro mestre desta ilha. Entreguem seu navio e todo o seu dinheiro, e talvez poupemos suas vidas. O líder vestido de preto falou com arrogância, como se estivesse lhes concedendo caridade. O quê? Você quer roubar meu dinheiro? Nem pense nisso. Esse dinheiro é meu. Nami gritou furiosamente. Seu? Não por muito tempo. Você vai me entregar direitinho, ou devemos pegar nós mesmos? Tudo bem, eu te dou algo melhor. Raio. Nami sacou seu bastão climático enquanto fingia concordar. Os gangster pensaram que Nami obedeceria, mas então um trovão repentinamente caiu do alto, e o grupo desabou, se contorcendo e chamuscado. Leno deu um tapinha na cabeça de Nami, em sinal de aprovação. Bom trabalho, Nami. Sua velocidade melhorou. Hehe. Ela sorriu. Então, Leno, para onde vamos agora? Já que aquele tal de Driss quer nossos pertences, devemos entregá-los a ele pessoalmente. Cobrar uma pequena taxa de serviço em troca não seria demais, certo? Não muito. Nada demais. É perfeitamente justo. Na verdade, deveríamos cobrar a mais. Os olhos de Nami já tinham se transformado em Belize. Ah,
Os olhos da Nami se transformaram em Beliz. Chopper gritou horrorizado. Os outros apenas reviraram os olhos. Ao chegar à propriedade de Dick Driss, Nami não pôde deixar de se maravilhar. Nossa, gente rica realmente mora em mansões desse tamanho. Deve haver montanhas de economias lá dentro. Antes que ela pudesse terminar, uma enxurrada de homens armados surgiu, cercando-os. Então vocês são os donos daquele navio? Que ousadia virem aqui sozinhos. A multidão se abriu e um homem gordo, vestindo uma camisa xadrez amarela e um terno, saiu cambaleando. Você é Dick Driss? Aquele que queria nosso navio e nossos tesouros? Perguntou Nami, dando um passo à frente. Enquanto isso, na seção número 80 da Marinha do Mar do Oeste, dentro do escritório do coronel. Relatório. Entre. O coronel Caro Ren, comandante da filial 80, deu uma tragada em seu cigarro, com os olhos percorrendo um jornal sem levantar a cabeça. Senhor, depois de derrotar um dos grupos de Dick Driss, esse grupo foi direto para a propriedade dele. Um confronto entre os dois lados é iminente. Ren largou o jornal, pensando por um instante. Diga a Bright para liderar o primeiro e o segundo esquadrões para ficarem de tocaia. Seja qual for o lado que perder, prenda todos e tome o espólio. Se necessário, elimine os dois lados. Ele mesmo pode avaliar a situação. Sim, senhor. O mensageiro fez uma saudação militar e saiu apressadamente. De volta à mansão de Driss. Certo. E quanto a 10 bonês? Perguntou Driss de repente. Aquele cara de pele escura era seu? Nós já o mandamos para casa, respondeu Chopper inocentemente. Lennon lançou-lhe um olhar estranho. Chopper, será que esse é mesmo o tom certo aqui? Pare de perder tempo com ele. Vamos acabar logo com isso, insistiu Nami. Um lampejo de assassinato passou pelos olhos de Driss. Tudo bem, então. Já que você está com tanta pressa, vou realizar seu desejo. Ele recuou em direção à multidão. Assim que ele recuou, Queen avançou. Seus olhos penetrantes brilharam uau. E o aqui do conquistador varreu o campo. Um após o outro, os bandidos vestidos de preto reviraram os olhos e desmaiaram. Driss não chegou a desmaiar, mas suas pernas fraquejaram e ele ficou paralisado de terror. Uma mancha amarela se espalhou, molhando suas calças e formando uma poça sob ele. Nami se aproximou, abanando o nariz em sinal de desgosto. Levante-se e nos leve ao seu cofre do tesouro, ou nós a mataremos. Enquanto Nami e os outros se dirigiam ao cofre, os esquadrões da marinha ainda guardavam do lado de fora. Capitão, está tudo calmo aqui dentro, nenhum tiro, nenhum grito. Devemos enviar batedores para verificar? Aguardem um pouco. Se continuar em silêncio, mandem homens. O capitão Bright deu uma tragada calma em seu charuto. Como era de se esperar do capitão, sábio como sempre. Dentro do cofre. Uau, deve haver centenas de milhões de belis aqui. Todas minhas, todas minhas. Nami mergulhou nas pilhas de belis e ouro, inspirando profundamente. Leno, o que você está esperando? Arrume tudo. Contamos depois. Hoje à noite quero meu quarto cheio de ouro e belis. Ela até guardou uma pistola dourada no cinto com um sorriso. Olá, e quanto a ele? Mátio, gangster não prestam. Eles traficam pessoas, vendem órgãos e saqueiam. Não são diferentes de piratas. Momentos depois de saírem, a marinha invadiu o local, apenas para encontrar Dick Driss decapitado e seu cofre completamente revirado. Sem outra opção, Bright ordenou a prisão de todos os membros da gangue e lançou uma verdadeira purga dos remanescentes por toda a cidade. Assim, a família Dick, que governava a ilha secretamente há anos, foi dizimada. A marinha finalmente assumiu o controle efetivo da ilha. E os verdadeiros culpados? Eles já estavam navegando alegremente rumo ao seu próximo destino. Um mar estranho, com forte queda de neve. No convés, Leno e Chopper brincavam alegremente na neve, construindo bonecos de neve. Chopper estava radiante, rolando na neve. Olha, Chopper, contemple o Chopper gigante. Leno exibiu sua criação, um Chopper boneco de neve. Incrível, vou construir um também. Haha. Chopper, animado, empilhou neve em um boneco de neve Leno, embora seu nariz estivesse um pouco comprido demais. Vendo a diversão deles, Nojiko se juntou à brincadeira. Logo todos estavam jogando bolas de neve, e as risadas ecoavam enquanto ninguém saía ileso. Finalmente exaustos todos pararam. Leno, guarde o ouro e as belis no meu quarto, disse Nami calmamente. Leno a olhou de cima a baixo. Tem certeza? Não consegue dormir sem ouro por perto? Seu idiota Leno, você acha que eu estou brincando? Sua voz vacilou. De jeito nenhum. Algumas pessoas realmente desmaiam ao ver ouro. Chega de conversa. Depressa, diga logo tudo. Nami o empurrou em direção à cabine. Naquela noite, a pedido de Nami, Leno esvaziou sua mochila, ouro, belis, joias, até que o quarto dela ficasse completamente cheio. A visão fez Nami gritar de alegria até desmaiar no local. Os outros boquiabertos não reagiram muito melhor. Sabiam que Leno era rico, mas tanto assim? Até eles ficaram atonitos. A partir daquele momento, a confiança deles disparou. Com as costas eretas e os passos leves, passaram a se portar de maneira diferente. Quina chegou a comentar sem rodeios. Mesmo que o grande tesouro de Gold Roger seja real, provavelmente não é maior do que o tesouro de Leno. Capítulo 46. Em Mar do Oeste, perto dos mares centrais, existia uma grande ilha fértil, com um clima agradável e muito adequado à habitação humana. Essa ilha era ocupada pelo Reino de Luzia. O Reino de Luzia era governado pelo rei Talassa Lucas. Como membro do governo mundial, possuía uma grande população. No entanto, muitos de seus nobres eram corruptos, oprimindo constantemente os plebeus para financiar suas lutas pelo poder. A vida para as pessoas comuns era difícil. Para expandir sua influência, os nobres frequentemente contratavam gangsters, assassinos ou fugitivos para lutarem entre si. Isso resultava em frequentes conflitos armados por todas as cidades. Ali havia máfias do submundo controlando o mercado negro, piratas em conluio com gangues, nobres em conluio com piratas, fugitivos e até mesmo espiões e agentes do governo mundial. Uma intrincada teia de poder e engano se estendia por toda a nação. No bairro nobre, no castelo do ministro Onis. Mestre, este é o tributo deste mês da família Capone. 200 milhões de belis, 20 belas mulheres. Dois homens de terno e óculos escuros apareceram de repente no meio da reportagem. Onis, que estava sendo servido por várias criadas na cabeceira da mesa, levantou-se abruptamente. Quem são vocês?
Seus guardas imediatamente cercaram os intrusos. Um dos homens apresentou um documento. Somos funcionários do governo mundial. Ministro Onis, ordene que seus homens recuem. Onis deu uma olhada nos papéis e, em seguida, fez um gesto para que os guardas se retirassem. Acomodando-se novamente em seu assento, perguntou: o que o governo mundial tem a ver comigo? Estamos à procura da criança do diabo, Nico Robin. Recentemente, ela tem estado ativa em seu país. Ministro Onis, o senhor controla a maioria dos portos e rotas de transporte aqui, o que lhe confere amplo conhecimento da situação. Precisamos da sua ajuda para localizá-la. Se você tiver sucesso, o cargo do seu filho mais velho em Mary Geoise poderá ser finalizado. Cidade de Furiad, a maior cidade do sul de Luzia e o maior porto do reino. Como um importante centro de trânsito para Mar do Oeste, seus volumes diários de importação e exportação eram impressionantes. Naturalmente, sua riqueza atraiu a inveja de muitos poderes, particularmente das facções mafiosas apoiadas pela nobreza. Numa mansão isolada em Furiad, o quartel-general da família Capone, Capone Bege, com um charuto na boca, ouvia os relatórios de seus homens. Chefe, acabei de receber notícias. Vários dos nossos redutos na cidade foram tomados pela família Og. Alguns dos nossos homens até viram o chefe deles, Ogmer, entrando em Furiad. Chefe, como devemos retaliar? Bege não disse nada, tamborilando os dedos na mesa. A família Capone havia crescido rapidamente nos últimos anos, despertando inveja em outras famílias. A família Og, em particular, havia demonstrado hostilidade declarada e agora atacara diretamente suas fortalezas. Os Capones estavam de olho em Furiad como seu próximo prêmio valioso. Os Ogs estavam no caminho. Ele deveria aproveitar essa chance para acabar com eles? Se ele tivesse sucesso, a ascensão de sua família seria meteórica. Mas para isso, ele precisava de apoio nobre e de uma justificativa. Enquanto Bege fumava pensativamente seu charuto, um silêncio pesado pairava na sala. Então, de repente, o Dendemushi tocou. Pururururu. Olá, Bege. Aqui é Onis. Preciso que você encontre Nico Robin, de preferência viva. Bege não respondeu imediatamente. Pensou por um momento e então seus olhos brilharam. Ministro Onis, por acaso tenho informações. Robin foi vista recentemente com a família Og, mas preciso confirmar se ela trabalha para eles ou se foi uma coincidência. Mesmo assim, você conhece a influência da família Og. Vou precisar do seu apoio. Os Ogs, hein? Vou conversar com o Duque Rabalnik. Também enviarei mais 2 agentes para ajudá-lo. Mas esta tarefa precisa ser concluída. Entendeu? Claro, Ministro Onis. Aguarde boas notícias minhas em breve. Ao desligar o telefone, Bege sorriu. O céu está me oferecendo uma refeição grátis. A família Capone está destinada a ascender. Chefe, e se Robin realmente não estiver com os Ogs? Os olhos de Bege brilharam friamente. Isso importa? Contanto que digamos que ela é, então ela é. Entretanto, após dias de navegação, o grupo de Leno finalmente chegou a Iluzia, atracando em Furiad. Incrível! Este porto é enorme, e tem tantos navios! Exclamou Chopper. Nami explicou. Furiad é o maior porto de Iluzia, praticamente a cidade mais próspera do reino. Precisamos explorá-la adequadamente mais tarde. Incrível! Ei, Leno, Chopper se virou para ele. Você pode comprar e guardar bastante algodão doce para mim desta vez? Guarde um pouco de cada sabor, por favor. Como Leno poderia recusar? Além disso, dinheiro não era problema. Claro, não só vou comprar bastante para você, como também vou te dar uma máquina de algodão doce. Aí podemos fazer qualquer sabor nós mesmos. Sério? Chopper abraçou a perna dele. Obrigado, Leno. Você é o melhor. Após desembarcar e guardar o navio, Nami pediu dinheiro a Leno e foi às compras com os outros. A tripulação se dividiu. Leno ficou com Chopper e Carmen, enquanto o grupo de Nami seguiu seu próprio caminho. Chopper estava com os olhos arregalados de entusiasmo. Era a primeira vez que via uma cidade tão movimentada e olhava para todos os lados enquanto caminhavam. Leno, para onde vamos primeiro? Vamos ao mercado de alimentos com a Carmen. Ela está louca para conhecer. Leno olhou para Carmen, que contemplava com olhar sonhador as roupas das mulheres locais. Pensando que ela estava com inveja, ele disse: não se preocupe, Carmen. Nami e as outras vão comprar roupas para você. Ou você pode comprar as suas próprias, temos bastante dinheiro. Carmen balançou a cabeça. Não. Você entendeu errado. Eu estava admirando as figuras delas. Incríveis. Comparada a elas, eu sou só. O que você chamaria de sem peito, ponto. Seu rosto se fechou em tristeza. Você ainda é jovem. Vai crescer mais. E além disso, por que não pesquisa alimentos que promovem o crescimento? Matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Os olhos de Carmen brilharam. Oh, você tem razão. O olhar de Leno se tornou subitamente mais penetrante. Ouvi dizer que mamão e leite são bons para o desenvolvimento. Quer experimentar, Carmen? É verdade? Nunca ouvi falar disso, mas, tudo bem. Vamos comprar. Ótimo. Então vamos lá, Chopper. Vamos comprar leite para você também. Dito isso, os 3 seguiram em direção ao mercado. Capítulo 47. Cidade de Furiad, dentro da sede da família Capone. Pete entrou no escritório de Capone Bege com o jornal na mão. Chefe, olha só. Esse grupo que apareceu no jornal desembarcou hoje na cidade de Furiad. Devemos fazer alguma coisa a respeito? Capone Bege leu o jornal, deu uma tragada no charuto e, em seguida, olhou severamente para Pete. Pete, você já pensou se a nossa família Capone conseguiria resistir à fúria de provocar uma figura tão poderosa? Chefe, quando chegar a hora e a família Og for dizimada, admitirei que tudo foi obra minha, pelas suas costas. Sacrificar-me em troca da prosperidade da família. Acho que vale a pena, declarou Pete com uma resolução piedosa. Bege não respondeu. Silenciosamente virou a cadeira em direção à janela. A fumaça do charuto aceso subiu em espirais. Após um longo silêncio, sua voz veio de trás da cadeira. Vá em frente e faça isso. Sim, chefe. Pete fez uma profunda reverência e se retirou. Bege pegou o jornal de volta com um gesto casual, encarando a foto de Leno em confronto com Garp.
Leno, o aventureiro, não me decepcione. Na cidade de Filadélfia, após se separarem das outras, as duas garotas seguiram Nami em sua jornada de exploração. Quando as três belas figuras apareceram nas ruas, os transeuntes não puderam deixar de virar a cabeça. Vários homens bem vestidos até tentaram puxar conversa. O trio era formado por mulheres altas, jovens e extremamente atraentes, exatamente o tipo de garota mais desejada. Nesse tipo de ambiente urbano, homens com mais intenções jamais deixariam escapar presas tão sofisticadas. Após lidar com mais um grupo de pragas, Nami ficou irritada. O que há de errado com esta cidade? É um caos. Ninguém mantém a ordem aqui? Se aquele idiota do Leno estivesse aqui, eu jogaria todas essas moscas irritantes nele. Elas estão estragando o meu humor. Kuina, com o véu de Sakura na cintura, falou calmamente. O próprio Leno disse, as gangues são a principal característica do Mar do Oeste. Eu apostaria que essas pessoas são organizadas. Muito provavelmente, uma gangue local está de olho em nós. Aquele idiota do Leno. Ele sabe que gangues dominam a região, mas não fica do nosso lado para nos proteger. Espere só até voltarmos. Vou fazer cócegas nele até a morte. Nami esbravejou. Nojiko suspirou impotente. Chega, Nami, pare de reclamar. Leno nos deixou ir separadamente porque confia na nossa força. Além disso, ele não pode estar ao nosso lado o tempo todo. Ei, Nojiko, de quem você pensa que é irmã, é? No momento em que eu falo alguma coisa sobre ele, você corre para defendê-lo. Você sequer se lembra que é minha irmã? Nami disparou, insatisfeita. Nojiko corou sem jeito. Não, estou apenas dizendo a verdade. Um dia desses, essa sua lealdade cega vai me enlouquecer. Vamos embora. Já que eles não param de nos causar problemas, vamos levar a briga até eles. A família Og, né? Que eles sintam a fúria desta moça por interromperem suas compras. Sentindo-se um pouco culpada, Nojiko ainda seguiu Nami enquanto ela se afastava furiosa em direção à propriedade da família Og. Naquele exato momento, ao virar a esquina, surgiu outro trio. Chopper comendo algodão doce, enquanto Leno e Carmen bebiam alegremente com canudinhos. Ao ver as expressões relaxadas e despreocupadas deles, Nami ficou furiosa instantaneamente. Inacreditável. Fomos assediados sem parar, nem conseguimos fazer compras direito, e vocês três estão se divertindo. Ei, você aí. Ah, Nami, você também está aqui. Leno sorriu, alheio à fúria em seus olhos, e até acrescentou alegremente. Um lugar bem animado, não é? Boom, a fúria de Nami se materializou. Envolta em chamas vermelho-alaranjadas intensas, ela deu um passo lento e ameaçador após o outro em direção a eles. Ao perceber sua aura aterradora, Chopper imediatamente se escondeu atrás de Leno. Nami desapareceu com um svi. E então veio um coro de palavrões e espancamentos. Bum, bum, bum. Vou te ensinar a comer petiscos. Vou te ensinar a dizer, animado. Vou te ensinar a nos deixar em paz. Nami rugiu, desferindo golpe após golpe. Nami, me desculpe. Eu nem sei o que fiz de errado, mas pare de me bater. Os gritos de Leno eram intermináveis. Kuina e Nojiko desviaram o olhar discretamente, fingindo examinar a paisagem. Não conseguiam suportar a cena. E para ser sincera, também estavam um pouco irritadas com Leno, sem contraste, não há dor. Chopper desmaiou em choque ao ver a cena. Leno foi derrotado instantaneamente. Aterrorizante. Nami. Seu medo de Nami agora estava gravado em seus ossos. Carmen tremia em silêncio ali perto, com o rosto dizendo, não sei de nada, isso não tem nada a ver comigo. Após extravasar sua raiva, Nami finalmente soltou Leno. O grupo explicou a situação. O quê? Eles te assediaram, tentaram te capturar para o prazer deles? A família porco, não é? Vamos acabar com eles agora mesmo. Leno estava furioso, ele tinha apanhado sem motivo, tudo por culpa daqueles bandidos inúteis. O grupo marchou em direção à propriedade do Zog, dentro da base da família Capone. Chefe, esse grupo está indo direto para a família Og, relatou um subordinado. Capone Bege apagou seu charuto. Perfeito. Assim que a luta começar, sinalize para os nossos homens. Desta vez, vamos aniquilar completamente a família Og. Na mansão da família Og, antes que os guardas no portão pudessem sequer falar, Leno desembainhou Fenda do Vento com um único golpe. O portão e os homens atrás dele se partiram em dois. Raios varreram a propriedade, queimando cada canto. Gritos ecoaram enquanto a mansão mergulhava no caos. Os outros trocaram olhares. Será que o temperamento dele era mesmo tão ruim assim? Chopper e Carmen, no entanto, observavam Leno na tempestade de raios com os olhos brilhando. Incrível! Incrível! Leno entrou no prédio e viu apenas alguns executivos trêmulos atrás de uma mesa, com suas armas espalhadas pelo chão. Qual de vocês é o Og Mel? Perguntou Leno. No nosso chefe não está aqui. Sei certo, ele saiu, balbuciaram eles. Onde? No nós não sabemos. Então, para que servem? Leno ergueu a lâmina para acabar com eles. Esperem. Nami interveio. Vocês, me levem até onde guardam seus objetos de valor e dinheiro. Se não, vocês vão se juntar aos outros lá fora. Nojiko suspirou e bateu na testa. Ela nunca vai mudar esse hábito. Leno saiu, estendendo seu aqui da observação. Por toda a cidade, tiroteios e batalhas irrompiam. Num piscar de olhos, ele desapareceu e reapareceu acima de um beco, olhando para dois grupos que se encaravam. Capone Bege, me poupe desta vez, implorou Og Mel, encolhendo-se atrás de 4 guarda-costas. Eu lhe darei as informações de Nico Robin e me retirarei de Furiad imediatamente, por favor, apenas me deixe viver. Bege ajeitou o terno, com um charuto na boca. Senhor Mel, como um cavalheiro, eu jamais iria longe demais. Contanto que o senhor me revele o paradeiro de Robin e prometa se retirar, eu o deixarei ir. Ao ver isso, Leno entendeu imediatamente. Ele havia sido usado como um peão. Muito bem. Leno retornou à mansão da família Og. Depois que as mulheres terminaram de recolher todo o saque, ele ordenou que Carmen começasse a preparar o jantar. Ele planejava comer primeiro antes de lidar com o resto da situação.
capítulo 48. Enquanto o grupo de Leno jantava, passos ecoaram do lado de fora. Logo, um grupo de homens de terno preto entrou, liderado por um homem baixo e um pouco gordinho. Leno-san, por favor, perdoe a interrupção abrupta. Sou Capone Bege, chefe da família Capone. Vim hoje especificamente para me desculpar com o senhor. Você chegou rápido. Eu estava prestes a ir te procurar, disse Leno com um sorriso enquanto limpava a boca. As pupilas de Bege se contraíram. Ele tinha visto a mansão da família Og, cadáveres carbonizados por toda parte. Apressadamente ele disse, Senhor Leno, peço sinceras desculpas pelos erros cometidos pelos meus subordinados. Fez uma leve reverência e bateu palmas. 2 homens de terno, carregando baús, avançaram. Esta é uma oferta de 100 milhões de belis, como um gesto de desculpas. Você nos usou e acha que pode nos comprar com um pouco de dinheiro? Você deve se achar muito importante, disse Leno, com faíscas nos olhos enquanto encarava Bege. Um suor frio escorria pelas costas de Bege. Leno-sama, por favor, quaisquer que sejam as suas condições, diga-as. Farei tudo ao meu alcance. Leno olhou para os homens atrás dele. Vocês podem voltar sozinhos. Deixem esses homens aqui como sua expiação. E não quero uma próxima vez. Entendido. Isso. Será que você poderia mudar essa condição? Implorou Bege. ZZZT bum. Inúmeras lanças de relâmpago atravessaram os homens, prendendo-os ao chão. Até mesmo Bege foi arremessado para o lado, desabando em um monte disforme. Gritos de agonia ecoaram pela sala. Eu estava negociando com você? Se houver uma próxima vez, sua família Capone não existirá mais. Vá embora. Cambaleando, Bege se levantou, lançou um último olhar para seus homens caídos, curvou-se trêmulo em direção a Leno, e em seguida, saiu mancando. Então foi ele quem mandou gente para nos importunar, só para nos usar contra a família Porco? Disse Kuina friamente. Exatamente. Ele te provocou para que você causasse problemas com a família Og, enquanto ele se aproveitava da situação e os eliminava, explicou Leno. Que terrível. Ainda bem que somos fortes, senão estaríamos em grandes apuros. Chopper agitou seus bracinhos. Nami, seu fogo deveria estar direcionado para... Leno se virou para ela, apenas para encontrar Nami já agachada diante dos baús abertos. Seus olhos brilhando ao ver as montanhas de frutas. Esquece. Mas aí Nami sorriu radiante e disse, por 100 milhões de belis, eu deixaria isso acontecer mais algumas vezes, sem problema nenhum. Leno e Nojiko bateram na testa. Desespero. Após terminarem a refeição, eles deixaram a mansão repleta de cadáveres. A essa altura já estavam acostumados, conseguiam comer confortavelmente mesmo com corpos mortos por toda parte. Dessa vez, tendo aprendido a lição, Leno seguiu obedientemente as garotas, pagando e arrumando suas coisas rapidamente, sem reclamar. Nami ficou encantada com o comportamento dele, rindo o caminho todo de volta. Assim que terminaram as compras e se preparavam para voltar ao navio, tiros ecoaram nas proximidades, chamando sua atenção. Mais um tiroteio entre gangues? Isso nunca acaba, resmungou Nami. De repente, uma figura saiu cambaleando do beco, caindo no chão. Sangue jorrava de um ferimento de bala em seu ombro. Imediatamente, homens de terno preto e óculos escuros a cercaram. Nico Robin, depois de tantos anos fugindo, chegou a hora de você passar o resto dos seus dias na prisão do governo mundial. Robin jazia indefesa no chão. A bala de pedra do mar havia drenado suas forças. Ela não conseguia nem usar sua Akuma no Mi. Ao ouvir aquelas palavras, o desespero nublou seus olhos. Depois de mais de 10 anos fugindo, seria este realmente o fim? Então, no canto do olho, ela viu um grupo por perto, a equipe de Leno. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Estendendo a mão em direção a ele, ela implorou. Salve-me. Por favor. Leno piscou, atônito ao ouvir o nome dela. Nico Robin? Essa mulher de 20 e poucos anos, tão maltratada? Seu grito desesperado fez estremecer por um instante. Salvar você? Se eu fizer isso, você terá que se juntar a nós. Sem objeções, certo? Robin assentiu freneticamente. Nami protestou imediatamente. Ei, Leno, nós nem a conhecemos. Por que salvá-la? Não se preocupe. Ela não é uma pessoa má, disse Leno com um sorriso. Os homens de terno franziram a testa. Somos agentes do governo mundial capturando um fugitivo. Não se intrometa se quiser o seu bem. Leno os ignorou e olhou para Kuina. Ela avançou rapidamente, sua lâmina reluzindo. Em instantes, os agentes caíram, um após o outro. Leno pegou Robin nos braços e os guiou em direção ao porto. Atrás dele, Nami resmungou amargamente. Que idiota, aquele pervertido com casco de porco. Ele não consegue se mexer quando vê uma mulher bonita. Só porque ela é maior, mais curvilínea. Nojiko e Kuina também lançaram olhares de reprovação para Leno. Sentindo os olhares delas, Leno suspirou, impotente. O que eu deveria fazer? Deixá-la morrer? Ele olhou para o rosto pálido de Robin. Então, traído de novo? Você. O coração de Robin disparou. Por que ele parece me conhecer? Nico Robin, o mar é vasto. Um dia, você encontrará companheiros que o protegerão. Hoje, você os encontrou. Robin tremia com lágrimas nos olhos. Olhando para ele em choque, ela sussurrou. Você, como você sabe? Assim, e Saul não está morto. Robin abraçou o pescoço de Leno, empolgada. Sério? Saul está mesmo vivo? Sim, vivo e bem. Isso é maravilhoso. Uau! Robin caiu na gargalhada, repetindo as palavras várias vezes. Nos cais, Leno fez surgir um grande navio com um gesto de mão. Robin olhou admirada, mas não fez perguntas. Logo, o galé zarpou novamente. Com o tratamento de Chopper, a bala de pedra marinha foi removida e Robin pôde se mover livremente mais uma vez. Ao sair da cabana, ela viu pessoas praticando esgrima, cozinhando ou conversando enquanto tomavam chá, todos seguindo suas vidas tranquilamente. Robin aproximou-se de Leno com um sorriso. Capitão Leno, obrigado por me salvar. Não precisa agradecer. Como está sua lesão? Agora está tudo bem. O Dr. Chopper já fez os curativos, respondeu Robin calmamente. Ao vê-la, o peito de Leno apertou. Desde os 8 anos, ela vinha fugindo e sobrevivendo sozinha. Sem pensar, ele deu um passo à frente e a abraçou delicadamente. Todos os outros congelaram, olhando fixamente com expressões complexas. Nami explodiu. Viu só? Eu te disse. O Leno é um porco. Um pervertido. Ele já está abraçando ela. Inacreditável.
Robin, surpresa, estava prestes a falar quando Leno sussurrou algo em seu ouvido. Robin, deve ter sido muito difícil, todos esses anos sozinha. Não se preocupe, esses dias acabaram. De agora em diante, estaremos com você. Ao ouvir suas palavras, sua compostura se desfez. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela o abraçava pela cintura e assentia firmemente. Enquanto se abraçavam em silêncio, a voz impaciente de Nami ressoou. Ei, Leno, seu pervertido. Quanto tempo você pretende ficar abraçando ela? Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.